Olá, irmãos. Aqui é o irmão Eric Monteiro e hoje nós estaremos dando continuidade à nossa série de estudos sobre vivendo como discípulo com o tema Discípulo gera discípulo. E esses dias o pastor Hugo estava trazendo uma explicação, uma representação nesse sentido, dessa ideia, dizendo que a gente, como humano, a gente gera humano. Se a gente fosse assim ampliar esse exemplo, a gente poderia observar, por exemplo, que um pardal, ele gera um pardal. Um outro exemplo, se a gente olhar assim um avestruz, ele vai gerar um avestruz. Da mesma forma, nós, quando nos tornamos discípulos de Jesus, nós também começamos a gerar outros discípulos. Isso deve ser algo natural nesse discipulado. E aí, é sobre isso que a gente vai pensar nesse momento, nesse podcast, e aí baseado no texto de João, capítulo 1, verso de 35 a 51. Então, vamos ao texto. Primeiramente, versos de 35 ao 37, vai dizer: No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. A primeira coisa que a gente aprende aqui é que os discípulos são de Jesus. Nós não, assim, fazemos discípulos de nós mesmos, mas nós fazemos discípulos de Jesus. João Batista, que é o João aqui tratado nesse texto, ele, por mais que os discípulos em dado momento tenham sido ligados a ele, mas esses discípulos eles estavam tão bem preparados para seguir a Cristo Jesus, que quando, no versículo 36, por exemplo, ele aponta que eis o Cordeiro de Deus, aponta para Jesus, os 2 discípulos, eles ouvindo essa verdade, eles começam a seguir Jesus. João Batista, ele assim formou discípulos de Jesus, mesmo antes desse ministério público de Jesus, ao qual é iniciado aqui nesse trecho. É interessante que João, ele se colocava e se revestia dessa humildade, sabendo o seu papel em todo esse trabalho. Ele, no verso 20 de João, capítulo 1, ele vai dizer que eu não sou Cristo. No versículo 23, ele se identifica como eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. E então, no versículo 29, é que no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João mostra Jesus aos seus discípulos, que em seguida seguem a Jesus e tornam-se discípulos de Cristo Jesus. Então essa é a primeira coisa que a gente aprende. Discípulos de Jesus. Nós geramos discípulos de Jesus. A segunda parte aqui que destacamos, nos versos 38 a 40, que vai dizer: E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Versículo 40. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. A segunda coisa que a gente percebe aqui e aprende é que ser discípulos de Jesus requer passar um tempo com Jesus. Observem que estes, ao virem Jesus, eles chegam até Jesus e Jesus pergunta: O que vocês estão buscando? E eles falam: Onde o Senhor mora? Porque a casa traz muito do que nós somos, sabe? A casa revela muito quem somos, o que fazemos, o que valorizamos. E esses discípulos, eles vão diretamente a isso. Eles são intencionais. Eles querem, então, entrar na vida de Jesus e ver Jesus e conhecê-lo e ser exposto a ele. Então, ser discípulo é você passar tempo com Jesus. Formar discípulo é você levar pessoas
a passarem tempo com Jesus, para que essas venham, vinde e vede e vejam a Cristo Jesus e assim o tomem como esse exemplo de humanidade, do humano perfeito, para assim viverem suas vidas segundo Cristo viveu. Em seguida, temos como terceiro ponto uma pergunta: como podemos gerar discípulos? Mediante esse início que tivemos, como que podemos então gerar discípulos? Para essa resposta, nós observaremos a formação dos primeiros discípulos. E olha que interessante, versículo 41 e 42 vai dizer: ele achou o seu próprio irmão, ele, André, achou o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Observe que André, ele então leva Pedro até Jesus. André, ele iniciando a sua jornada como discípulo de Jesus, ele começa então a gerar novos discípulos. E o primeiro então, segundo esse texto, é o seu próprio irmão Simão Pedro, E então ele, ao ver Pedro, ele fala: achamos o Messias. E aí depois ele leva Pedro até Jesus. Sabe, discipulado tem a ver com levar, conduzir as pessoas até Jesus. A segunda coisa que a gente observa, versículo 43, no dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Aqui é interessante observarmos a diferença de nós, como discípulos de Cristo, que geramos outros discípulos, e a diferença do próprio Cristo Jesus. Somente Jesus pode dizer: segue-me. Ele é quem deve ser seguido. Nós, na verdade, nós formamos discípulos de Jesus, como vimos no primeiro ponto. Então, nós apontamos Cristo Jesus. O máximo que podemos fazer é assim como o apóstolo Paulo fez, é se colocar como um exemplo a ser imitado. Exemplo de quê? Exemplo de um discípulo de Jesus. E então a gente observa um outro discipulado. Aí a questão de Filipe e Natanael. E o verso 44 ao 46 vão dizer: ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Olha que sensacional essa resposta de Filipe. Filipe primeiro ele tentou explicar quem era Jesus. Ele disse: achamos aquele que Moisés escreveu na lei, os profetas falaram sobre ele. É Jesus, Nazareno, filho de José. E aí Natanael duvida. Natanael olha e fala: mas pode vir algo de bom de Nazaré? De Nazaré pode sair alguma coisa boa? E aí Filipe já não responde mais com alguma exposição, nenhuma definição de Cristo Jesus. Mas ele simplesmente diz: vem e vê. E aí, então a gente vê o versículo 47 e 49 na sequência, que diz assim: Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Sabe, a grande diferença está justamente aqui. Como que nós vamos formar discípulos? Como que faremos discípulos de Jesus? Como podemos gerar esses discípulos? A resposta é a que Filipe deu a Natanael. A resposta foi a maneira como André encontrou de revelar assim Cristo Jesus, de apresentá-lo a seu irmão Pedro.
é apenas dizendo vem e vê. Ou seja, de vir, de vem, a gente pode entender como conduzir. E o ver é levar, mostrar Jesus a essa pessoa. Então, assim como foi André em relação ao seu irmão Simão, Pedro, agora também Filipe faz com Natanael, em que diz, vem e vê. E outra coisa interessante nesse texto é que quando Filipe tenta definir Jesus, Filipe diz que, versículo 45, Jesus, o Nazareno, filho de José. Mas, quando Natanael vê Jesus, versículo 49, Natanael descreve Jesus como: Tu és o Filho de Deus, Tu és o Rei de Israel. Olha a diferença na definição. E essa diferença é justamente porque o discipulado não é somente algo intelectual, não é somente algo de ensino. Ele pode ter um ensino contido, mas ele é muito maior do que propriamente essa limitação, do nosso campo intelectual, do nosso campo de criação de conteúdo e de ideias. Porque, assim como a gente observa aqui, Filipe viu Jesus e apresentou Jesus como filho de José. Olhou para Jesus com uma ótica terrena, tentando trazer alguma referência, para Natanael. Mas Natanael, quando encontra Jesus, quando ele vem e ele vê Jesus, aí ele reconhece quem é realmente Cristo Jesus. Tu és o Filho de Deus. Não és o filho de José, és o Filho de Deus, o Rei de Israel. Então, versículos 50 e 51, ao que Jesus lhe respondeu: Porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. É aí que a gente então aprende essa importante mensagem para nossas vidas e para nossa missão de construir, de assim formar discípulos de Jesus. A gente precisa então conduzir as pessoas até Jesus e mostrá-las a Jesus, mostrá-las Jesus a elas, porque essa experiência ela precisa ser pessoal. A pessoa precisa ver Jesus com os próprios olhos. Não vai adiantar a gente tentar defini-lo, a gente tentar encontrar aqui termos que possam justificar ou trazer algo que venha a construir características ou ideias, porque o que realmente vai transformar é o ver Jesus, é o ir até Jesus e percebê-lo, vê-lo. E então essa é a mensagem que nós temos assim para a sua vida nesse instante. Que Deus te abençoe grandiosamente e que você venha ter essa fome dentro de você de gerar discípulos de Jesus. Que isso seja natural, que você gere discípulo porque você é discípulo. E como queremos gerar discípulos? Dizendo, vem e vê. Ou seja, conduzindo e mostrando Jesus para as pessoas. Que Deus abençoe sua vida grandiosamente. Compartilhe esse podcast com as pessoas que você ama, com as pessoas que você crê que deveriam estar assim, escutando essa mesma mensagem, para que a gente possa alcançar mais pessoas ainda, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida grandiosamente. E é isso aí.